Capítulo 3. 1889 15 de novembro de 1889. Até então, tínhamos no Brasil um regime de monarquia. Vejamos o que vem a ser monarquia. Monarquia, do grego monos, e arte, governo. Ou seja, governo de um. Forma de governo caracterizada por ser exercida por apenas uma pessoa e também por ser vitalícia. Exceção a esta regra, é a dos Éforos, 2 reis que governavam Esparta, dividindo o poder, e assessorados por um senado. A monarquia, considerada a primeira forma de governo existente na história, pode ser absoluta ou constitucional. A monarquia absoluta caracteriza-se pela concentração do poder e pelo arbítrio do rei, que governa desvinculado de qualquer limitação jurídica. Em contrapartida, a monarquia constitucional mostra-se limitada pela lei. A monarquia constitucional subdivide-se em monarquia constitucional pura e monarquia constitucional parlamentar. Na primeira, o rei exerce plenamente a função governamental, na condição de chefe de Estado e chefe de governo, consagrado, porém, o princípio da separação e independência das funções. Na monarquia constitucional parlamentar, entretanto, o rei é mero chefe de Estado, sendo a chefia de governo, ou função governamental, propriamente dita, exercida pelo primeiro-ministro, assessorado por um gabinete. Quanto à forma de sucessão, há 3, a hereditária, a eletiva e a cooptação. Monarquia eletiva, encontramos na história de Roma, durante o período da realeza, 753 a 509 a.C., até o rei Túlio Hostílio. Exemplo contemporâneo de monarquia eletiva, temos na eleição do Papa, efetuada por um colégio cardinalício. Quanto à cooptação, é uma forma de investidura em que o sucedido escolhe, a seu talante, o sucessor. Como exemplos, o de Nerva, senador romano, fundador de dinastia, que escolheu como sucessor Trajano, um de seus generais, e também na história dos Incas, reis que criaram vasto império na América pré-colombiana, a escolha aleatória, pelo rei Huayna Cápac, de seus filhos Huáscar e Atahualpa, que deveriam governar um império fragmentado em 2 metades. Os herdeiros, enciumados um pelo outro, ocasionaram uma sangrenta guerra civil, que permitiria a fácil conquista do Peru pelos espanhóis. Modernamente, exemplo de cooptação, temos com a escolha, pelo caudilho Francisco Franco, de seu sucessor na Espanha, o rei Juan Carlos. A atual Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, determinava, no artigo 2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que, no dia 7 de setembro de 1993, o eleitorado definiria, mediante plebiscito, a forma república, ou monarquia constitucional, e o sistema de governo parlamentarismo ou presidencialismo, que deveriam vigorar no país. A votação, todavia, foi antecipada para o dia 21 de abril de 1993, resultando na opção popular pela República e o presidencialismo. A monarquia é o governo indiviso de uma só pessoa. A expressão aplica-se aos estados em que uma só pessoa, o monarca, detém a autoridade suprema. A palavra é hoje usada para denominar estados governados por soberanos hereditários, distintamente das repúblicas governadas por presidentes eleitos. O direito divino dos monarcas teve seu apogeu no século XVII e tem fundamento religioso no cristianismo. Para Aristóteles, a monarquia consiste na concentração de todos os poderes em um só homem. As monarquias podem ser absolutas, ou limitadas, arbitrárias ou constitucionais. O monarca poderá reunir na sua pessoa os poderes executivo, legislativo e judiciário, ou delegar alguns desses poderes. Poderá governar de acordo com costumes, leis, ou acima da lei, como árbitro absoluto. Poderá ocupar o trono por direito de hereditariedade, ou por conquista. Os governos monárquicos estão em vigor em muitos países da Europa, como por exemplo, Inglaterra, Espanha, Holanda, Suécia, Dinamarca, Noruega, etc. A maioria das monarquias existentes são constitucionais e limitadas. O monarca não detém poder total. É um chefe simbólico, uma personificação do Estado. O Brasil foi monarquia sob a denominação de Império do Brasil, de 7 de setembro de 1822 a 15 de novembro de 1889. 15 de novembro de 1889. Nascimento da República. Vejamos o que vem a ser República. República, do latim república, república. De res publica. A coisa pública, os negócios públicos, a administração do Estado, o complexo dos interesses públicos. Forma de governo caracterizada pela temporariedade dos mandatos políticos. Contrapõe-se à monarquia, que se caracteriza pela vitaliciedade no exercício do poder.
Havendo temporariedade dos mandatos políticos na República, esta se caracteriza, evidentemente, pelo regime representativo, por eleições periódicas e pela rotatividade do poder. A fonte da sabedoria na República é a nação ou o povo, mas a titularidade do seu exercício pertence aos representantes deste, pois a nação, sendo uma entidade abstrata, não poderia se autogovernar, ocorrendo o mesmo com o povo, que, embora entidade real, concreta, não poderia, por razões óbvias, se autoadministrar, em face da grande extensão territorial do Estado moderno, da densidade demográfica e da complexidade dos problemas sociopolíticos. É um regime político em que o chefe do Estado é eleito, direta ou indiretamente. O poder pode ser concentrado em sua pessoa, ou caber a uma assembleia ou papel preponderante. Entretanto, é preciso observar que a forma republicana de governo não é necessariamente democrática. As principais formas de governo republicano são a república aristocrática, na qual a participação no poder é limitada a uma classe regime de Veneza e da Polônia, até o fim do século XVIII, hoje extinto, a república presidencialista, na qual o poder fica com um presidente eleito Estados Unidos e países da América Latina e Constituição Napoleônica de 1800, a república parlamentarista, na qual o poder do parlamento é limitado por forte autoridade do chefe de Estado. Constituição alemã de Weimar 1919, a Quinta República na França 1958, e o regime colegiado, no qual o poder fica com um conselho, eleito pela Assembleia a curto prazo. Suíça, Uruguai. Assim como as repúblicas de Veneza e Polônia não podem ser comparadas às repúblicas modernas, assim, também eram repúblicas de estilo político diferente às de Atenas, democracia direta, e Roma, república aristocrática, dirigida pelo Senado. A primeira república moderna foram os Estados Unidos da América, que adotaram em 1787 uma constituição presidencialista, sendo seguidos pelos países da América Espanhola e, no ano de 1889, pelo Brasil. Em 1889, por um golpe militar, o Estado monárquico brasileiro sucumbiu ante o regime político republicano. Aquele momento foi propício para que os militares republicanos dessem um golpe na monarquia e proclamassem a república. O povo não participou. O povo fica ao lado da família imperial, na verdade, sem saber e nem entender o que estava acontecendo. A abolição da escravidão, os primeiros sinais de crise da cafeicultura, a ascensão da classe média urbana, a expansão dos partidos republicanos nas províncias, somados aos problemas políticos enfrentados pelo presidente do Conselho de Ministros, o Visconde de Ouro Preto, e, ainda, a idade avançada do imperador Dom Pedro II, levaram ao acontecimento do que se chamou Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Elementos do exército, republicanos de diversas províncias do Brasil, cafeicultores especialmente do Oeste Paulista, e a classe média urbana estavam unidos em busca de alcançar o poder, mesmo que fosse o poder em um outro regime, no caso, a República. A insatisfação aumentou, após a abolição e até mesmo aqueles que apoiavam a monarquia, sentiram-se economicamente prejudicados. Isso, Dom Pedro II escolheu o Visconde de Ouro Preto, político do Partido Liberal, para o cargo de presidente do Conselho de Ministros. Ele procurou formular um programa que se aproximava muito dos interesses republicanos, tais como autonomia provincial, limite ao mandato dos senadores, democratização dos votos, desenvolvimento econômico, restaurar a disciplina no exército. Esse programa foi amplamente combatido no parlamento pelos conservadores. Sentindo-se ameaçado, Ouro Preto decidiu dissolver a Câmara e convocar novas eleições. Teve início uma conspiração para derrubá-lo, liderada por Quintino Bocaiúva e Benjamin Constant, que trataram de buscar o apoio do Marechal Deodoro da Fonseca. O que pensar do movimento chamado Proclamação da República? A abolição e a República fazem parte de uma mesma realidade, e são reflexos das mudanças ocorridas na estrutura econômica brasileira, a partir de 1850. A classe proprietária de escravos foi afetada com o fim da escravidão, que era o grande alicerce da monarquia. A proclamação da República permitiu que os cafeicultores e outros setores não ligados à escravidão assumissem o poder. Adotaram a forma federativa de governo, o que agradava às oligarquias regionais e reforçava os partidos republicanos locais. Entretanto, é importante considerar que o exército era a força que dominava, naquele momento de desestruturação do Estado escravista. Esse domínio possibilitou aos militares estabelecerem alianças com os setores da sociedade, descontentes com o regime monárquico e assim, eles não só se tornaram líderes do movimento republicano, como também vão ocupar a presidência nos primeiros anos do novo regime.
Caracteriza-se, assim, também, uma busca de novas classes pelo poder. Prova maior é a tentativa que fez Rui Barbosa, por várias vezes, de se tornar presidente da República. Os republicanos e o exército proclamaram a República no Brasil. Denomina-se República da Espada o período compreendido entre 1889 e 1894, devido ao fato de o Brasil, nessa época, ter sido governado por militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. No entanto, persistem muitas dúvidas a respeito do novo regime político, conforme podemos notar. Acontecimento único. Por ora, a cor do governo é puramente militar, e deverá ser assim. O fato foi deles, só, porque a colaboração do elemento civil foi quase nula. O povo assistiu àquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam sinceramente estar vendo uma parada. Estamos em presença de um esboço rude, incompleto, completamente amorfo. Aristides Lobo, Diário Popular. 18 de novembro de 1889, sobre o movimento de 15 de novembro de 1889. Uma república para os marechais. Na noite de 15 de novembro de 1889, os militares reuniram-se com os republicanos e formaram o governo provisório. O Marechal Deodoro da Fonseca assumiu o governo e nomeou os ministros, Rui Barbosa, Fazenda, Benjamin Constant, Guerra, Quintino Bocaiúva Relações Exteriores, Aristides Lobo Interior, Campos Salles Justiça, Demétrio Ribeiro Agricultura, Comércio e Obras Públicas, Eduardo Andercock Marinha. O governo provisório 1889 a 1891 tomou as seguintes providências: expulsão do Brasil de Dom Pedro II e da família real, transformação das províncias em estados, seguindo o princípio do federalismo, separação da Igreja do Estado, instituindo o casamento civil e o registro de nascimento, naturalização de estrangeiros, adoção de uma bandeira republicana, convocação de uma Assembleia Constituinte, para elaborar uma nova Constituição que instituísse o regime republicano, federativo e presidencialista. A Carta de Dom Pedro II. À vista da representação que me foi entregue hoje, às 3 horas da tarde, resolvo, atendendo ao império das circunstâncias, partir, com toda a minha família, para a Europa, deixando esta pátria, de nós, tão estremecida, a qual me esforcei, para dar constantes testemunhos de entranhado amor e dedicação, durante quase meio século em que desempenhei o cargo de chefe de Estado. Ausentando-me, pois, com todas as pessoas da minha família, conservarei do Brasil a mais saudosa lembrança, fazendo os mais ardentes votos por sua grandeza e prosperidade. Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1889. Dom Pedro de Alcântara. Temário de Rui Barbosa. Interessante observar o que Rui Barbosa escreveu depois do movimento de 15 de novembro de 1889, sobre a República. No mundo contemporâneo, a distinção entre monarquia e república é apenas acidental. Estão eles, ainda, pelo espírito, na França, de 1815 e de Luís XVIII, nos tempos já pré-históricos em relação à ciência política de hoje, nos quais Royer Collard dizia, logo que o governo só existir pela maioria da Câmara, e, se estabelecer que a Câmara pode, realmente, repelir uns ministros do rei, impondo-lhe outros, que serão ministros dela, e não do soberano, nesse dia, foi-se a carta, e não só ela, mas a realeza, toda, essa realeza, independente, que protegeu a nossos pais, nesse dia, estamos em república. Ora, essa república, que assustava Royer Collard, é a monarquia parlamentar, que a França inaugurou no continente 15 anos depois, e que a nossa Constituição decretara este ano antes da França. Mas por que havia este país de merecer tamanha humilhação, a humilhação deste medo à lei? Substituímos o império pela república, mal contentes com a soma de liberdades que o império nos permitia, e logo aos primeiros passos após a conquista da república, o uso de uma das garantias liberais que atravessaram o império invioladas, alvorota o governo republicano. Que títulos deram a esses cortesãos do poder o direito de representar a república, e defendê-la, contra nós, que a fizemos? A República não precisa de fazer-se terrível, mas de ser amável, não deve perseguir, mas conciliar, não carece de vingar-se, mas de esquecer, não, tem que se coser na pele das antigas reações, mas que alargar a consolidar a liberdade. A República precisa de ser conservadora, mas conservadora, a um tempo, contra o radicalismo, e contra o despotismo, contra as utopias revolucionárias, e contra as usurpações administrativas, contra a selvageria anárquica das facções e contra a educação inconstitucional dos governos. Para isso, é indispensável a liga entre uns fortes, entre uns convencidos, entre uns moderados, entre uns independentes.
Há um regime, ao qual eu não daria jamais o meu voto, porque esse é o mais tirânico e o mais desastroso dos regimes conhecidos, a República Presidencial, com a onipotência do Congresso, o arbítrio do Poder Executivo, apoiado na irresponsabilidade das maiorias políticas, a situação autocrática, em que se coloca, neste sistema, o chefe do Estado, se ao seu poder e, aos dos partidos, que ele encarna se não opuser à majestade inviolável da Constituição, escrita, interpretada, em última alçada, por uma magistratura independente. Se tenho colaborado na República, e, esperando sempre que a República nos traga a expansão das instituições livres, e a tenacidade, com que por elas me tenho batido, contra as ditaduras republicanas, os sacrifícios com que, em oposição a estas, ainda não cessei de pugnar pelo direito oprimido, são a evidência irrecusável da minha sinceridade. Tenho dito 1000 vezes, nunca idolatrei formas de governo. Toda idolatria, é estéril, é irracional, é blasfema, é servil. Tirania de palavras, símbolos, ou formas caducas, ela substitui o culto inteligente do espírito pela escravidão abjeta da letra morta. Os adoradores de um regime, cuja execução renega a sua teoria, não são menos dignos de dó do que a multidão ao var ajoelhada aos pés de uma figura impotente, um animal vulgar, ou um monstro fabuloso, o que a superstição divinizou. O homem, que não rende culto a ídolos religiosos, muito menos queimará incenso a ídolos políticos. Rui Barbosa, escritos e discursos seletos, temário de Rui N. Bastos Vilas Boas. Quando Rui Barbosa escreveu, há um regime, ao qual eu não daria jamais o meu voto, a República Presidencial com a onipotência do Congresso, o arbítrio do Poder Executivo, apoiado na irresponsabilidade das maiorias políticas, a situação autocrática, em que se coloca, neste sistema, o chefe do Estado, se ao seu poder e, ao dos partidos, que ele encarna se não opuser à majestade inviolável da Constituição, escrita, interpretada, em última alçada, por uma magistratura independente. Ele não estaria se referindo exatamente a esta nossa república, dos dias atuais. A esta nossa república, dos anões do orçamento, a esta nossa república dos precatórios, a esta nossa república do toma lá da cá, a esta nossa república do, e dando que se recebe, a esta nossa república dos conchavos políticos, a esta nossa república em que por seu sistema, se elege pessoas sem nenhum escrúpulo, verdadeiros bandidos, para o cargo de deputado federal,